com o advento da pandemia do coronavírus, né? Então, nós não fazemos mais audiência presencial para evitar a aglomeração de pessoas, né? E hoje essa audiência é para demonstrar a nossa proposta orçamentária da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. É só uma proposta orçamentária, né? Ela vai ser protocolada amanhã no Poder Legislativo, né? Então a Constituição Federal exige que até 30 de setembro o Poder Executivo ele elabore a Lei Orçamentária Anual para o exercício seguinte e para ser apreciado na Câmara, né? E essa lei orçamentária é do município de Nova Lacerda, né? Envolve todos os órgãos, né? Órgãos da administração direta, indireta, legislativo, executivo, tudo, né? Então tá aqui, ó. Então eu vou apresentar um resumo para vocês da lei orçamentária, a proposta da lei orçamentária de 2021, né? Substituindo a nossa audiência que a gente faz todo ano presencial, né? Então vamos lá. Bom, então começamos pela receita, né? Aí eu usei as fontes, né, sintéticas, né? Então assim está a previsão para a arrecadação de 2021. Eu falo previsão, é previsão estimada a receita. E a despesa ela é fixada, né? Só altera através de autorização legal. Agora a receita ela pode ser alterada a qualquer momento, pode ser subestimada, pode ser reavaliada, entendeu? Então isso aqui é a estimativa de arrecadação para 2021. Então nós temos imposto, taxa, contribuição de melhoria, receita de contribuição, receita patrimonial, receita de serviço, as transferências correntes que vêm do governo federal e do estado, né, dos programas de educação, saúde, etc., e as outras receitas correntes. E dá um total de estou falando da receita corrente, né, para fazer a manutenção da máquina, né? Então, dá um total bruto de R$ 32.716.618,42. Aí, líquido, né, que nós temos que deduzir o Fundeb, né, o Fundeb vem deduzindo em algumas receitas 20% na fonte, né? Então, a receita corrente líquida para 2021 está estimada em 20 milhões, pouco mais de 20.334.000. Tá? Então, aqui a receita corrente, a estimativa para 2021. Bom, aqui a receita de capital. A nossa receita de capital para 2021 está composta apenas por transferência de capital, né? Ou seja, convênio, né? A gente recebe recurso do governo federal e do estado através de convênio para fazer investimento de capital, né? Uma obra, um veículo, sempre investimento. E o valor previsto para 2021 é 2.940.000, né? Aqui sim, aqui depende do governo federal, do governo do estado ter recurso para transferir para a gente, né? Tá difícil, né, para quem tem convênio assinado, receber transferência tanto do estado quanto do governo federal, que está tendo a falta de recursos, né? O déficit deles está muito alto, então esses convênios estão meio frustrados. E fazendo um resumo da receita, né? Tá aqui, ó. A receita corrente que eu já mostrei, olha lá, os 29.364.000, um pouco a mais. A receita intra-orçamentária, receita intra-orçamentária, quer dizer, dentro da própria esfera, né? Esse valor aí é o valor que o município recolhe para a nossa previdência própria, né, que é o Previnova. Então nós vamos estar estimado para recolher 1.183.000. E a receita de capital que eu mostrei, 2.940.000. Então o total da receita estimada para ser arrecadado em 2021 é R$ 33.457.618,42. Quase 33 milhões e meio, né? Para 2021, é uma previsão. Agora aqui vou demonstrar para vocês como é que vai ficar a receita corrente líquida, que de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, a receita corrente líquida ela é base para cálculo de pessoal, né? Endividamento e outras coisas, né? E garantia contra garantia, operação de crédito, endividamento, a receita corrente líquida é base para tudo. Então ficou assim a receita corrente líquida. Olha lá, a receita corrente que eu demonstrei anteriormente, bruta, né, ó, 32.706.000 e alguma coisa. Aí nós temos que deduzir a contribuição do servidor, a retenção do Fundeb e as deduções de receita tributária, que aqui nós não trabalhamos com dedução de receita tributária. E ficou uma receita corrente líquida de 28.141.000 e alguma coisa.
Isso aqui, futuramente, nós vamos usar esse número para fazer alguns cálculos lá para frente. Porque a lei orçamentária, a proposta orçamentária, ela tem que atender algumas exigências constitucionais, né? Que é os 15% da saúde, os 25% da educação, e tem que atender também o gasto pessoal, né? Temos que demonstrar aqui se a despesa pessoal que nós orçamos aqui está dentro do limite. Relaxa. Por isso que nós calculamos a receita corrente líquida. Aqui, a despesa corrente, ó. Trouxemos essas 3 fontes sintéticas, né? Pessoal e encargos sociais, né? Aquele percentual aqui não tem nada a ver com o cálculo da lei de responsabilidade fiscal, do gasto pessoal, é só do total do orçamento corrente, que é o orçamento para manutenção da máquina, quanto que representa cada fonte dessa, né? Cada natureza de despesa dessa. Então aqui são só as despesas correntes. As despesas correntes são aquelas que nós executamos no orçamento para fazer a manutenção de toda a máquina, né? A manutenção da saúde, educação, tudo, né? Obras, tudo. Toda a manutenção da cidade. Então, a maior é pessoal em encargos sociais, né? que são os vencimentos do pessoal efetivo, do pessoal contratado, dos comissionados, né? E os encargos. Se for contratado e comissionado, INSS. Se for efetivo, Previnova, né? Então, 14.690.632,90 foi fixado, é fixado, né, no orçamento. E 55,45% da despesa corrente. E os juros e encargos da dívida, R$20 mil, né, representa só 0,08%. E outras despesas correntes, R$11.783.385,52. Isso aqui, tudo que não é despesa de pessoal, é a despesa da manutenção em geral também. Energia, água, material de expediente, combustível, peça e etc. E dá um total da despesa corrente, né, que é a despesa para manutenção do município para 2021, está fixada em quase R$26.500.000, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora, despesa de capital, como nós vimos anteriormente, nós vamos receber transferência de capital de convênio para fazer investimento, e nós também vamos utilizar recurso da arrecadação, de parte da arrecadação para fazer investimento. O total do investimento previsto para 2021 é R$4.721.500, que representa 99,33% da despesa de capital. E 30 mil amortização da dívida, dando um total de R$4.751.500. Esse valor aqui é o valor, aliás, o de cima, o investimento, é o valor que está fixado no orçamento para fazer investimento no município de Nova Lacerda. Aqui trouxe alguns tipos de investimento, algumas obras, né? Aí trouxe algumas delas, tem ampliação e reforma da sede do Legislativo, construção de banheiro e por aí vai, né? Ampliação e reforma de prédio, aqui tem construção e ampliação de escola em área indígena, ampliação e reforma de escola em rede municipal e aí por aí vai. Então aqui tem ampliação de rede de esgoto, construção e reforma de pontes e estradas não pavimentadas e assim vai. A gente põe bastante obra, bastante ações, né, nesse tipo, né, de obras no orçamento, e aí tem fonte financiando de convênio, tem fonte financiando própria, né, e conforme vem o convênio e o recurso é maior, a gente suplementa por excesso de arrecadação, né, e aí a gente não sabe, esse é um tipo de orçamento guarda-chuva, né, a gente não sabe no que a União vai gastar em 2021, né, com essa pandemia, né, a queda da arrecadação, a retração da economia foi muito grande. Então, tem bastante ação de bastantes obras aqui, né? São ações de investimento para o município ano que vem. Pode passar. Mais um pouco. Aqui tem mais algumas, né? Tem ginásio esportivo, cobre quadra. É bem amplo, né? Em todas as áreas tem bastante obra, bastante ação fixada no orçamento para investimento em obras, né? Então vamos lá, chefe. Faz uma aí. Ah lá. Aí ficou assim a despesa, né? Ó. Lógico que o orçamento ele tem que ter equilíbrio, né? O valor que você estima para a receita, você fixa para a despesa, né? Aquilo que eu disse, fixa a despesa. A despesa, para você alterar ela, precisa de autorização legal. A receita não. A receita, se a gente arrecadar mais do que está previsto, a gente pode aumentar o orçamento, né? Aumentar a arrecadação, a gente aumenta o orçamento da despesa, assim. Mas só que depende também de autorização legal, né? Ou está previsto um percentual na LOA,
ou você faz um crédito especial, né? Então tá aqui, ó, tá assim o mesmo valor lá da receita é o mesmo valor da despesa, né? Ó. Despesa corrente, 26.494,18,42. E o restante é a despesa de investimento e a reserva de contingência, que é uma reserva que ela é composta pela reserva lá dentro do regime próprio de previdência, que nós sabemos que hoje o município é um município novo, tem pouca gente aposentada, então a receita de arrecadação de investimento de recursos da Previdência, o que o servidor recolhe, o que o município recolhe como parte patronal, ela é bem maior que a despesa da Previdência. Então a gente tem que fazer uma reserva aqui, ó. A gente aumenta a reserva para equilibrar o orçamento da Previdência, tá? E essa reserva é a reserva que vai ficar no cofre para quando as pessoas aposentarem. Então pode ver, o total da despesa é o mesmo valor, R$ 33.476.608,42. Bom, aqui também eu fiz uma aplicação por órgão, né? Só para ilustrar aqui como é que está dividido o orçamento, em quais secretarias, quais são as maiores, as menores. Nós sabemos que, constitucionalmente, né, a nossa Constituição Federal, ela vincula o nosso orçamento, principalmente na saúde e na educação. Né? De algumas receitas a gente tem que aplicar pelo menos 25% e outra pelo menos 15% na saúde. E tem um recurso do Fundeb na educação também. Então, esse tipo de vinculação, ele ingessa o orçamento e nós podemos ver, ó, que os dois maiores orçamentos das duas maiores secretarias é a de educação e depois a de secretaria de saúde. Porque é constitucional. Não tem como você pegar e não fixar lá os 25% e os 15% e distribuir em outras secretarias. Aí você estaria cometendo uma ilegalidade, descumprindo, por exemplo, a Constituição Federal, né? Aí seria muito grave para o Poder Executivo. Então são as três maiores secretarias, ó. A Secretaria de Educação e Cultura, o orçamento dela representa mais de 30% do valor do orçamento do município. A Secretaria de Saúde representa quase 22% do orçamento total do município, né, dos 32 milhões e meio quase. E a Secretaria de Obras, né, que todo município no estado de Mato Grosso, principalmente na nossa região, nós somos muito carentes de infraestrutura, né? Então, a Secretaria de Obras também é o terceiro maior orçamento do município. E os demais nós chamamos de secretarias, são nanicos, né? Ou são os orçamentos nanicos. Por exemplo, o meio ambiente e turismo, não representa nem 1% do orçamento do município. Infelizmente, é assim que funciona, né? O município pequeno tem que direcionar o seu orçamento para a sua infraestrutura, para melhorar a sua infraestrutura e garantir a aplicação na educação e na saúde. Bom, aqui, ó, como eu disse anteriormente, eu vou fazer um cálculo aqui do gasto pessoal, porque nós temos lá na lei de responsabilidade fiscal, nós temos o dispositivo lá, que é a linha, inciso 3º, a linha B, do artigo 20, o artigo 20 lá da LRF, né? Se você for lá nele, lá tem a limitação, o Poder Executivo não pode aplicar mais do que 54% em despesa de pessoal, 54% da receita corrente líquida, como eu disse anteriormente. E quando a gente elabora uma peça de planejamento, a gente tem que garantir isso, né? Então, lá diz 54% da receita corrente líquida para o Executivo, 6% para o Legislativo. Então, analisando a nossa proposta orçamentária e fazendo o cálculo baseado na receita corrente líquida, nós temos aqui, ó, 13 milhões, um pouco mais de 13 milhões e 843 no Poder Executivo. Dá um gasto de pessoal de 49,19%. Está abaixo dos 54%. É bem alto, né? É bem alto para fazer a manutenção da folha do município. E a Câmara Municipal, que pode chegar a 6%, está 3,01%. 847 mil é o valor da pessoal em cargos do Legislativo. Um total de 14.690.000, um pouco mais de 14.690.000, e representa 52,20%, né? Somando os dois seria 60%, né? Então tem uma margem aí. Então tá aí, nosso planejamento, nossa peça de planejamento, que é a LOA para 2021, está cumprindo o limite de gasto pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora eu vou fazer o cálculo dos 25% que eu disse, né? Então o município não pode elaborar um orçamento e deixar de vincular os 25% da educação, né? Então
Aí aqui eu elaborei um slidezinho para mostrar como é que ficou. O total do orçamento da educação, na função 12, né, que é a educação, porque nós temos Secretaria de Educação e Cultura, então lá dentro da educação tem um pedaço de cultura, mas o código é diferente, né? Para nós é diferente na contabilidade pública. Então lá, o total do orçamento da educação é 9.290.000. Aí nós temos que tirar desse valor o que não é recurso próprio, que é o recurso dos programas do FNDE, 594.000. Convênio com a União está previsto 400.000. Convênio do Estado, 232.000. E o dinheiro do Fundeb, né, que vem diretamente para fazer as manutenções, para pagar o salário dos professores e fazer a manutenção do ensino básico. Tirando isso, esses são os que a gente tem que tirar, que não é recurso próprio. Somando mais a retenção dos 20%, né, que vem no ICM, no FPM, no ITR, já retém 20% e vai direto para o Fundeb. Então isso conta como aplicação. Então o valor que está lá com recurso próprio para fazer a manutenção da educação é R$ 5.525.500. E usando a base de cálculo, né, que eu somei aqui as receitas que estão previstas lá, né, que eu cito algumas, FPM, CM, a nossa receita de impostos, PTU, ISS e por aí. São 20 milhões. E dividindo esse por esse dá 28,62%. Ou seja, 3,62% acima dos 25%. Então também nossa proposta orçamentária, na LOPA 2021, está garantindo a aplicação dos 25% da educação. Agora a saúde, né? A saúde, ela também, a gente usa o mesmo cálculo, só que a base de cálculo aqui é um pouquinho diferente, porque o 1% do FPM não entra para a educação e não entra para a saúde. Tá? E também o IOF, o IOF sobre o ouro que a gente arrecada aqui também não entra na saúde, mas entra na educação. Então o valor para a base de cálculo é um pouquinho menor. Mas vamos lá, o orçamento da saúde para 2021 é R$ 6.953.989,80, quase 7 milhões de reais. Aí nós temos que descontar os recursos que vêm dos programas da União, que não é, né, que aí vem lá da fonte da União, os recursos do Sistema Único de Saúde que vem do Estado, que também é do sistema lá do Estado, né, do Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde. É o Sistema Único de Saúde. Então, como esses recursos vêm da União e do Estado, nós temos que descontar. Descontando, fica R$ 4.670.272. Dividido por 19.102, nós chegamos a 24,45%. É isso mesmo. Saúde é caro, né? Médico é caro, os materiais para manutenção, os materiais médicos é caro, ambulância, tem que transportar muito, a saúde do município ela é cara. Então tem que destinar bastante recurso. A gente destina esse recurso baseado em quê? Baseado na série histórica, né? Quanto que é o salário, quanto que gasta anualmente, nos últimos 3 anos, a gente faz uma estimativa e aí fixa a despesa. Então tá aqui, ó, cumprimos também a Constituição Federal, então nós vamos aplicar bem mais do que os 15% na saúde. Então é isso, gente. Esse vídeo vai ficar à disposição no portal do município, né, lá no nosso site oficial. E eu peço que se alguém quiser questionar, que alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o orçamento, sobre a nossa proposta orçamentária para 2021, que ela ainda vai tramitar na Câmara, né? A gente pode fazer mudanças, a gente pode substituir, a gente pode fazer uma série de coisas essa proposta orçamentária. E usar a ouvidoria online, que também está lá, para fazer esses questionamentos. Basta vocês fazerem uma pergunta online lá, que nossa equipe técnica aqui, a gente vai sentar e vai responder para todo mundo que quiser questionar o que eu apresentei hoje, que é a proposta orçamentária da LOPA 2021. Tá? Muito obrigado, até a próxima.